É isso mesmo, seja muito bem-vindo. Estamos começando o Entre Família. Que prazer que é estar com você aqui nessa tarde de hoje. Inclusive, Aninha, prazerzaça com você também, viu? É a gente hoje. É a gente hoje. Vamos segurar a batata aqui nessa tarde para falar de um assunto que deixa o Lucas muito feliz. Vamos falar de clima. Eu Vamos falar gosto de demais. tempo. E você sabe, já rolou até previsão, inclusive quando rolou a previsão do tempo que a gente fez aqui, eu estava com você. Foi. A gente é a duplinha do tempo, aparentemente, né? Nossa tela aqui, consegui explicar. O pessoal falou que ficou legal, inclusive o tema voltou sobre isso daí, ia falar um pouquinho sobre essa questão. Aninha, te perguntar, estava saindo de casa, o tempo começou a fechar, você eu sei que gosta de sempre estar ali no aplicativo, vendo certinho previsão do tempo, se vai levar blusa não, guarda-chuva, a roupa que fica no varal. E aí, ficou no varal ou não? Hoje, justo hoje, que eu esqueci de olhar o celular, o que aconteceu? Saí com a roupa não adequada, porque tá mais frio do que eu pensava, e deixei o varal do lado de fora. Ainda bem que tem o marido e o WhatsApp, né? Que a gente manda assim, Fran, tira a roupa do varal. É igual em casa, quando sai tipicamente e a mãe grita, a roupa do varal começou a chover, todo mundo sai correndo pra ajudar. Todo mundo vira atleta nessa hora, né? A carreira assim, ó. Não importa o que você estiver fazendo, você vai levantar e vai ajudar a mãe pra tirar a roupa do varal. É isso que acontece. Pois é, a gente tá falando aqui de chuva, a gente tá falando aqui desse tempo. Chegou novembro, você também estranhou o frio? Tem alguns lugares que ainda tá frio. Aqui de vez em quando a temperatura desce, parece que a coisa anda meio desregulada, né? Uns lugares onde não era pra chover tanto, chove tudo de uma vez, causa acidentes. Esse ano a gente viu Petrópolis, não foi? Ou foi ano passado? Agora eu não me recordo muito bem, mas o Lucas esteve lá, visitou, fez até um documentário sobre essa tragédia, né? Que destruiu ali parte da cidade. E por que será que essas coisas acontecem, né? E outra, parece que com mais frequência agora. Algo que geralmente não acontecia, a gente via noticiários, era em outra parte do mundo, isso aqui nunca perto de mim. Agora parece estar bem pertinho, alguém que você conhece passou por aquilo, tudo enchente. Você, do nada, uma chuva de fim de tarde, acabou realmente causando grande estrago, seja logicamente na casa de pessoas pobres, vai realmente causar estrago na casa de pessoa rica, de empresa, enfim. O que está acontecendo com o clima? Exatamente isso que a gente vai falar no programa de hoje, vai trazer informações. E o mais, o que eu tenho a ver com o clima? O que eu tenho a ver com o aquecimento global? O que você acha sobre isso aí? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o que está acontecendo, para estar cada vez mais próximo. É o que a gente vai conversar hoje no programa. E quem a gente convidou é mais do que preparado. A gente estava conversando nos bastidores, eu já descobri que ele tem 22 anos de experiência na área de, vamos falar certo, meteorologia. Acertou, é igual cabelelei. Meteorologia, pois é, ele está aqui, é do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente vai conversar com ele daqui a pouco, a gente vai poder te apresentar e você vai poder interagir com a gente. Tudo isso depois do intervalo, que dura só 30 segundos, a gente volta já. Estamos de volta com Entre Família, eu e o moço do tempo. Olha, você conhece como Lucas Nascimento, eu chamo de Lucas Iago, porque Lucas Iago é para os íntimos, né? Desde que eu descobri. Poucos sabem desse segundo nome, pouquíssimos sabem. Olha, desde que eu descobri que ele chamava Lucas Iago, eu nunca mais deixei passar e agora é o nome oficial dele pra mim. Anulou o nascimento, acabou o nascimento. Eu voltei a atender agora como Lucas Iago. Lucas Iago. De escola, muito... Olha, você vai poder falar comigo, Ana Isabel, e com o Lucas Iago através do WhatsApp. Manda mensagem pra gente. A gente quer saber se você já teve alguma experiência ou se você conhece alguém que já viveu um momento assim de desastre natural ou se já foi vítima de uma chuva muito forte. A gente quer que você conte a sua história. E mais, se você tiver dúvidas sobre aquecimento global, também pode escrever pra gente. E por onde, Lucas? Muito simples, pessoal. Pelo WhatsApp, vou até passar o número pra vocês, ó. É o 12-98315-0249, vou falar novamente para você, o código é o 12-98315-0249, mas tem o QR Code ali, só você apontar a câmera do celular para ele e já vai abrir, conversar com a nossa equipe, fazer a sua pergunta ou contribuir realmente, se já realmente participou, já esteve num desastre, conhece alguém que passou por isso, chegou próximo a você, compartilha com a gente, tá de olho na sua interação. Vamos lá então conversar com esse nosso convidado mais do que especial. Mais que especial. Tá aqui com a gente, muito obrigada por ter vindo. Apresenta pra gente, Lucas, quem tá com a gente. Obrigado por você aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. É um tema que a Aninha estava contando que eu gosto bastante, gosto de pesquisar, dar uma estudada. Acho que o senhor veio contribuir e muito. Eu tenho muitas perguntas sobre isso daí, bastante, viu? Estou aqui com o Lincoln Alves Muniz, olha só, diretor em modelagem climática e mudanças climáticas no INPE. Também, olha só, tem envolvimento ativo em vários projetos de pesquisas nacionais e internacionais na área de estudos ambientais, de mudanças globais, modelagem climática, impactos e vulnerabilidade. É até bom trazer essas informações para o pessoal saber o peso profissional que nós temos no programa de hoje.
Obrigado por você aceitar nosso convite aqui com a gente. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ana. Para mim é um prazer estar compartilhando um pouco dessa minha experiência e desse tema que eu acho extremamente relevante. Afinal, é um tema que, de alguma forma, atinge todos nós. Como a Ana falou, saiu de casa, não se preparou e está sentindo na pele aí o efeito da temperatura. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa, um bate-papo super agradável. Olha, eu tenho que pontuar da minha alegria de estar conversando com alguém que fala experiência. Ele é paraibano, gente, eu sou pernambucana. E assim, vogal aberto é vogal aberto. Não tem esse negócio de e, o, não. É e o com gosto, é vogal aberta. Experiência que fala. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Eu queria que você começasse explicando um pouco do que você faz, porque ali ele leu sua ficha técnica, modelagem climática, para mim que não tenho maturidade, imagina se apertando uma nuvenzinha assim, ó. O que você faz? Qual é a sua área? Com que você trabalha? Minha formação, Ana, é meteorologia, e a meteorologia por si só é estudar o que acontece na atmosfera, né? E ao longo do tempo, eu fui me envolvendo com outros aspectos que a meteorologia está inserida, que é, por exemplo, a interação com a superfície da Terra, né? Com as plantas, com a hidrologia, os rios, os oceanos. E, de uma maneira geral, ao longo dessa minha experiência de trabalho, eu venho desenvolvendo, a partir da computação, modelar como, por exemplo, os ventos, o comportamento dos ventos, as direções, as intensidades, e qual o impacto disso, por exemplo, se a gente desmatar uma determinada região. Então, esse é um pouco do meu trabalho, entender como isso funciona na prática, através de experimentos, por exemplo, de campo, e simular isso através de programas computacionais. Então, é um pouco gostar de física, matemática, ciência. Então, essa é a minha alegria, o meu desafio. Tudo que eu corri a vida inteira, eu vim só figurar aqui nesse programa, deixar o Lucas perguntar tudo, porque eu não entendo nada de física, nem de matemática, mas ele entende, ele que precisa entender, eu tô Tá só enfeitar, né? aqui, sorri pra vocês. Ele falou um pouquinho sobre essa questão de ventos, tudo. A gente falou sobre aquecimento global. Geralmente a gente acaba estudando bastante sobre isso, mas acho legal de trazer um pouquinho mais essa explicação para a gente novamente entender o que vem a ser o aquecimento global. É uma pergunta interessante, Lucas, é uma pergunta porque tem bastante dúvida na interpretação disso. O clima do planeta Terra, ele varia naturalmente devido aos fatores naturais externos, como, por exemplo, erupções vulcânicas, a própria geologia, o sistema de rotação e translação da Terra. Isso faz com que, ao longo dos séculos, das eras, né, o clima muda, ou seja, em períodos mais frios, eras glaciais ou mais quentes. Ao longo dos últimos anos, tem uma componente aí muito importante, que é a componente humana. E quando o ser humano começou a interferir, né, contribuir de alguma forma nesse sistema que é o nosso planeta Terra, isso tem um reflexo, né? Por mais que algumas pessoas subestimem a nossa ação como ser humano, cientificamente a gente já consegue comprovar que esse efeito que a gente faz nesse planeta Terra, nesse sistema climático, que é a interação da atmosfera, dos oceanos, dos rios, das florestas, tem um impacto muito forte. Então, esse impacto advém exatamente do uso de combustíveis fósseis, ou seja, das emissões dos gases de efeito estufa, que, de alguma maneira, contribui para que a temperatura média do planeta entre em desequilíbrio. Ou seja, a radiação normal que vem do Sol, penetra na atmosfera e chega à superfície da Terra, naturalmente, grande parte ela deveria voltar para o espaço. Com as emissões dos gases do efeito estufa numa taxa cada vez maior, isso faz com que grande parte desse calor, dessa radiação, fique na atmosfera e a temperatura média do planeta comece a aquecer. E esse aquecimento vem trazendo consequências que a ciência ainda desconhecia, né? E aí isso é o que a gente fala de aquecimento global, efeito estufa. Nada mais do que essas emissões, como se fosse um cobertor, impedindo que a radiação volte para o espaço e aumentando a temperatura média do planeta. É interessante mencionar que a gente não está falando aqui de mudança de 10, 20 graus. Quando a gente fala desse aquecimento da Terra, mudanças pequenas nessa temperatura média já causam um grande impacto, São né? frações de grau, Ana.
Impressionante a energia envolvida nesses processos, né? E isso tem provocado mudanças significativas. E que mudanças são essas, né? E, de uma maneira geral, nós sentimos essas mudanças através de eventos extremos, né? Seja ele períodos muito frios, como você mencionou, novembro está um mês atípico aqui para a região sudeste e sul do país, que onde é um período de primavera que a temperatura já deveria ter mais aquecida. Então, são os extremos climáticos que dão um sinal de que o clima está diferente. A gente chegou a comentar agora sobre essa questão de novembro agora. Não sei, eu vou falar aqui, mas é como se eu pegasse o mês de novembro e colocasse ele em julho, tipo, algo um pouco diferente. A gente teve uma alta polar que avançou, derrubou as temperaturas. Geralmente o pessoal já esperava temperaturas mais elevadas nessa época do ano. A gente pode dizer que o aquecimento global, ele já é algo presente, ele está acontecendo, é algo que eu ouço aqui, um dia vai acontecer? Não, ações já estão sendo presentes na minha rotina. Esse é um fato, uma realidade, Lucas. A ciência evoluiu em vários aspectos, seja do ponto de vista observacional, com o uso, por exemplo, dos satélites, da própria computação, que permitiu o conhecimento do comportamento do planeta Terra, né? E ao longo desse tempo, com o avanço da ciência, a gente já pode dizer com 100% de certeza que a mudança do clima, o aquecimento global é um fato, é uma realidade. Então, a gente não está falando de futuro. A gente imaginava, a mudança do clima, o aquecimento global é coisa para daqui a 30, 20, 50 anos. Não, é um fato. E o sinal da mudança do clima, que é até uma das principais conclusões do painel intergovernamental da mudança do clima, do qual eu tive parte, e o relatório foi lançado no final do ano passado, é que todas as regiões do planeta, de alguma maneira, já têm o sinal da mudança do clima. Então, é um fato, e a gente está vivenciando exatamente a mudança do clima através desses extremos climáticos. Acho que é interessante a gente pontuar aqui para você de casa entender. E quando a gente fala de mudança do clima, não é uma coisa que a gente está falando assim, ontem fez sol e aí hoje está chovendo muito. Isso é o tempo, né? É algo ali mais imediato, é algo que pode oscilar até mesmo no mesmo dia. Quando a gente está falando de clima, a gente está falando de algo estável, que demora anos, décadas para ter algum tipo de mudança significativa. E se ele está falando aqui para a gente que é algo que já está acontecendo, isso também já é fruto de anos de estudo para perceber que o clima está mudando. Por exemplo, quem veio da Caatinga, como eu, lá do sertão, se determinados períodos do ano, que são de estiagem, começa a chover desesperadamente, ou o contrário, algumas épocas em que finalmente tem chuva no sertão, que ela para de acontecer e isso se repete ao longo dos anos, a gente começa a observar aí o que você chama de mudança climática, é isso? Exatamente. E nem tudo, né, como eu falei, o planeta Terra tem a sua dinâmica natural. Então, nem tudo é mudança do clima, né? Então, a ciência também, de um ponto de vista mais científico, tem estudado técnicas, métodos para atribuir se um determinado evento tem relação ou não com a mudança do clima. E aí, pesquisadores do mundo inteiro, e a gente teve, inclusive, recentemente, oportunidade de estudar as chuvas intensas que ocorreram agora no período de maio, no litoral da região Nordeste. Em particular, teve um impacto muito forte sobre a região metropolitana do Recife, onde tivemos mais de 2.000 pessoas desabrigadas, mais de 100 mortes. Foi realmente uma tragédia, né? E dado esse impacto que a gente teve, a gente se debruçou para entender o que é que realmente tinha acontecido, né? E ver se tinha relação, de fato, com a mudança do clima. E quando a gente fez experimentos matemáticos com e sem as emissões dos gases do efeito estufa, né, que vem exatamente, advém das contribuições antrópicas do ser humano, o sinal fica muito claro que potencialmente esse evento não tinha essa característica, ou não deveria ter essa característica, se não tivesse a mudança do clima. Ou seja, o sinal da mudança do clima, esse é um exemplo, já está presente, e aí a gente se debruça também sobre outros episódios e eventos sobre o Brasil, tanto na região norte como na região sul, e o sinal está claro. E em outras partes do planeta, da mesma forma. O sinal da mudança do clima ele já está presente.
captou aí essa informação? Você conseguiu entender a gravidade do que a gente está conversando aqui? Quando a gente propõe um tema como esse para perguntar para você e entre a gente aqui o que o aquecimento global tem a ver com a gente, é disso que a gente está falando. Se a gente causa o efeito estufa com as nossas atitudes, somos nós mesmos que vamos colher as consequências dessa emissão exagerada. Porque aqui, na nossa casa, onde a gente mora, não estou falando da sua casa exatamente aí, aqui da minha casa, estou falando do planeta. Essa casa onde a gente mora que vai sofrer com essas consequências. E tem gente que já tem essa consciência, né, Lucas? E que dirige, inclusive, projetos, coordena projetos para conscientizar pessoas e também promover formas mais sustentáveis de lidar com o meio ambiente. A gente está com ela online. Quem que é? Olha aí a Danila. Oi, Danila, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. A Danila é nossa parceira, que já veio outras vezes no nosso programa para conversar também sobre sustentabilidade e meio ambiente. Ela é mestre em saneamento e meio ambiente e hoje ela veio contar aqui para a gente que ela é consultora da Escolha Bem. Aí eu queria te perguntar o que é a Escolha Bem? Obrigada. Escolha Bem é uma empresa de consultoria ambiental que vai muito ao encontro do que vocês estão falando aí, que o que a gente provoca nas empresas é um estudo sobre sustentabilidade, principalmente em questões de mudanças climáticas. Então, a gente pergunta para as empresas como que é a gestão das emissões da sua empresa. O que você faz na sua empresa que gera emissões de gases de efeito estufa e que estão contribuindo aí para o aumento da mudança climática. A gente calcula essas emissões e aí, o melhor de tudo, a gente propõe melhorias para essa empresa para que elas consigam reduzir as emissões e que, dessa forma, elas consigam um melhor posicionamento no mercado. Porque hoje já não é mais coerente a gente ter uma empresa que contribua com as mudanças climáticas. Então, é mais ou menos a função do Escolha Bem e a atuação da empresa nas outras empresas. Oi, Dalila, boa tarde para você. Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer falar com você e saber do Escolha Bem, desse projeto tão legal, viu? E, recentemente, eu assisti um painel falando exatamente sobre essa questão de algumas empresas, a preocupação também de algumas delas com o clima, tudo, o que elas estão fazendo, tudo. Eu queria que você explicasse para a gente como é que surgiu esse projeto, como é que surgiu o Escolha Bem, para a gente entender como é que funciona. Eu saí da academia, então eu fui professora de universidade e a gente sempre estudou com os alunos esses temas. Mudanças climáticas têm muito a ver com educação, então a gente sempre promove palestras e capacitações, mas particularmente eu senti uma vontade muito grande de atuar na prática nas empresas. E aí a gente começa a perceber que tudo tem a ver, em qualquer área da nossa vida, com escolhas. Não é? A gente tem que fazer escolhas e, dependente das escolhas, a gente colhe bons frutos. Então, a intenção do nome é exatamente essa, né? Sugere que a gente impulsione e inspire as empresas a fazerem boas escolhas. E o Escolha Bem surgiu dessa vontade, de sair um pouco da academia, sair um pouco da teoria, sem esquecer a importância da educação continuada sempre, mas atuando mais na frente das empresas, com projetos e mostrando que elas são capazes e as empresas são capazes de fazer grandes transformações para a sociedade. A gente sai um pouco desse viés de que a empresa só tem a função de lucrar, mas a empresa também tem a função de transformar. Então, é essa a escolha do nome e o que a gente faz como propósito mesmo. Fantástico esse seu projeto, fantástica essa sua iniciativa. E, assim, eu pensando sobre o assunto, a gente percebe que não só as empresas estão mais conscientes, mas esse próprio movimento das empresas também acontece muito fruto de consumidores também mais conscientes, né? A gente vê uma demanda cada vez maior e um interesse cada vez maior por produtos veganos, que não testem em animais e tudo mais. E agora, essa questão climática também é uma preocupação dos consumidores. As marcas, as empresas estão cada vez mais interessadas em atingir esse público por perceber que eles também estão mais espertos, né, Danila? Sim, super importante. Nós, que você falou, Ana, o nosso papel é fundamental também para gerar transformações. Hoje a gente tem uma riqueza de informações, né, um fácil acesso a essas informações. Então, nós, como consumidores, temos que estar ligados nessas questões climáticas para cobrar das empresas que elas façam produtos ou que elas prestem serviços que nós chamamos de produtos e serviços que tragam regeneração.
tragam um impacto positivo para a sociedade, para a gente, para a nossa pele, que não agridam o meio ambiente, não agridam os animais e, principalmente, que cuidem dessa questão climática no sentido de reduzir as emissões, principalmente reduzir. Eu acho muito legal saber disso da sua parte, como é que está funcionando o trabalho, tudo. Saber também que algumas empresas estão mais preocupadas com isso também, a gente vê que não é algo tão longe assim. E você também trabalha com economia circular, né? Queria entender um pouquinho mais sobre isso, como é que funciona. A economia circular é um conceito que a gente fala, um conceito guarda-chuva, ela abarca várias escolas, mas principalmente ela atinge essa questão de mudanças climáticas, contra o combate das mudanças climáticas. É uma economia regenerativa, que ela vai trazer sempre um impacto positivo e, consequentemente, ela também diminui a perda da biodiversidade. Então, a gente fala, nós temos grandes desafios globais, que são esses que eu acabei de falar, e a economia circular vai a esse encontro tentando, então, combater esses principais desafios. A máxima da economia circular é diminuir a questão da geração de resíduos, e na economia circular, na verdade, não existe resíduo. É como se todos os resíduos que fizessem parte do processo, eles voltassem para aquele mesmo ciclo, e a gente não tem o escape, que a gente fala, não vai para um aterro sanitário, não precisa necessariamente parar numa reciclagem, mas ele sempre vai voltar ao ciclo de uma forma pensada e de uma forma intencional. É quando a gente pega aquele produto que a gente viu que eles pensaram na embalagem, que eles desenvolveram uma embalagem que tem menos cola, que tem mais encaixe, que você pode retornar, que você pode devolver para a empresa. Isso tudo é economia circular. Se a gente vai no shopping e tem uma caixa ali em determinada loja, que você pode devolver uma calça que você já utilizou, que você pode devolver uma pilha que não é mais utilizada para você, e que isso volta para a empresa de alguma forma para ganhar mais valor, isso é economia circular. E, consequentemente, se a gente não utiliza tantos recursos ambientais, a gente acaba contribuindo para diminuir o aquecimento global. Então, está tudo relacionado. Que demais, que incrível. Tudo isso tem sim a ver comigo. O que eu faço, uma simples ação pode sim fazer efeito. Se cada um pensar, logicamente, fazer ali a sua parte, a gente realmente vai cuidar realmente do lugar onde a gente mora. Eu quero agradecer muito por você participar, aceitar nosso convite, estar aqui e falar um pouco mais sobre isso. Obrigadão de verdade, viu? Imagina, agora eu continuo assistindo vocês. Bom programa e obrigada pela oportunidade. Tá certo. Tchau, tchau, viu? Até mais. Pessoal, o tempo já avançou, a gente precisa pro intervalo, coisa rapidinha, mas daqui a pouco a gente volta. Tem um VT meu falando um pouquinho sobre essa questão, previsão do tempo. Sei que você geralmente sai, quer saber um pouquinho, vai chover ou não final de semana, como é que é? Vai da praia, não vai da praia? Vai deixar a roupa no varal, não vai deixar a roupa no varal? Por via das dúvidas, não deixa. Mas daqui a pouco a gente volta, tem esse VT e tem muito mais por aqui. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com Entre Família, muito bom estar pertinho de você, estar juntinho de você. E hoje com um tema para lá de importante, o que o aquecimento global tem a ver comigo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E seguindo um pouco mais nesse tema, a gente pensa um pouquinho sobre clima, previsão do tempo, como é que fica, todas essas questões. Eu fui até São Paulo, no INPE, entender um pouquinho como é que funciona tudo isso, a previsão do tempo, o trabalho do meteorologista. Fui para lá, entender um pouquinho mais sobre isso, achei super bacana e é claro que eu fiz um VT para lá de especial e agora compartilho com você, então confere aí. Olha, estar no alto de um prédio ícone de São Paulo me fez voltar na linha do tempo e lembrar como eu comecei a gostar de observar o céu e as mudanças que podem acontecer do começo para o final do dia. Tipo aqueles que prometem ser de tempo firme, mas no final da tarde tudo muda. Nuvens carregadas, muita chuva e a temperatura cai. Tudo no único dia. Agora, como saber de que jeito tenho que sair de casa? Levo o guarda-chuva? Posso deixar a janela aberta? Será que vai dar praia no final de semana? Ainda bem que para solucionar isso, a gente pode contar com uma previsão. E eu não perdi tempo e fui conhecer os profissionais que ajudam a solucionar isso no seu e no meu dia a dia. Os meteorologistas. E aqui mesmo nessa grande cidade que parece oferecer as 4 estações num dia só, eu fui entender esse assunto no Instituto Nacional de Meteorologia para falar sobre previsão do tempo. E de cara fui muito bem recebido pelo Fran, que me colocou a par deste ambiente, quem são os profissionais e de como funciona para a previsão chegar até você.
Não, realmente, hoje em dia as pessoas com o celular na mão tem uma facilidade muito grande, mas o que está por trás dessas informações tem muito esforço, muita tecnologia e uma evolução bastante interessante para se falar, né? Então a gente tem as informações das estações convencionais, a gente tem as informações das estações automáticas, a gente tem navios voluntários, a gente tem aviões voluntários, a gente tem boias oceanográficas, boias fixas, né? E boias de deriva. A gente também tem as radiosondas, que são estações que a gente chama de ar superior, que ela é como se fosse uma estaçãozinha meteorológica que está medindo temperatura, vento, umidade, pressão, e um balão atmosférico, um balão inflado com gás mais leve que o ar, leva essa instrumentação e ele explode e depois cai com paraquedas. Mas nesse trajeto ele vai fazendo todo o perfil da atmosfera. E este mesmo profissional tem um outro grande papel: ajudar a prever possíveis desastres. Sim, hoje em dia, cada vez mais esses alertas meteorológicos têm ganhado relevância, né? Porque a gente analisa essas condições meteorológicas do que está acontecendo e precisa, a gente, por exemplo, emite alertas de tempestade, de chuva intensa, de onda de frio, de declínio de temperatura, de baixa umidade relativa, de ventos fortes, ventos costeiros fortes ou vendavais. Então, isso traz uma informação que é muito importante na logística e também na salvaguarda de vidas, né? E por isso a importância dos dados coletados ao redor do país e que resultam na previsão, e que vai além das mínimas e máximas para um simples final de semana na praia. É um serviço relevante. Todo dia pela manhã, a gente reúne os meteorologistas com assédios dos outros distritos para discutir as condições de tempo, né? Então engana-se que aquele acha que é tudo igual. Não, tem análise e a experiência dos meteorologistas que conta muito. Então pela manhã a gente se reúne, vê o que os modelos estão prevendo, vê o que cada um conhece da sua região, que é muito importante, para elaborar esses avisos de tempo severo, onde que vai ter o núcleo de baixa umidade, onde a dinâmica da atmosfera, onde a termodinâmica da atmosfera está mais favorável a ter uma chuva forte. Então, pela manhã a gente sempre tem a reunião todo dia, uma reunião interna, o nosso briefing, e a gente discute as condições que estão fazendo a fim de elaborar avisos para avisar a população. Ele também explicou sobre um mapa todo diferente, mas que um meteorologista consegue traduzir para que eu e você também possamos entender. Essas imagens são fabulosas, porque antigamente não tinha tanta resolução. Você demorava às vezes horas para ter uma imagem de satélite. Então a gente consegue ver os movimentos que o vento, por exemplo, a gente vê uma curvatura aqui de um cavado, de uma área de baixa pressão. Então isso é uma imagem que para o meteorologista a gente consegue identificar muitos sistemas de grande escala, de micro escala, e aonde está tendo assim chuvas fortes. E esse é só um deles. O Franco também mostrou pelo menos outros 3 tipos de mapas que me fez entender o quão minucioso é o trabalho de um meteorologista. Então aqui são 3 tipos de mapas, né? Esse aqui é a previsão do nosso modelo de volumes de chuva, né? Para 24 horas. Esse aqui é um mapa também de observação de descargas atmosféricas, né? De raios, né? Os vermelhos são os que aconteceram mais próximo do nosso horário, os amarelos e os azuis mais longe, né? E aí essa aqui é a carta sinótica, né, que mostra os sistemas meteorológicos principais atuando. A gente estava falando da ZCIT, né, que é a região de convergência dos alísios, né, onde geralmente forma uma banda de nuvens aqui próximo do Equador. As frentes frias, né, um ciclone extratropical aqui que gerou essa frente fria, as áreas de alta pressão, áreas de baixa pressão, cavamentos, que são eixos de baixa pressão, onde tem condições de tempo significativa, e se você conseguir se aproximar, seria ver os valores de vento, temperatura, intensidade, direção do vento, e esses cavamentos aqui que são importantes aí na evolução do tempo. Então essa carta é uma forma de resumir o diagnóstico da atmosfera em termos técnicos e rápidos para o meteorologista sacar o que está acontecendo com a atmosfera nesse momento. Deu para ter uma noção de que o trabalho de um meteorologista vai além do que se imagina. Agora, quando você olhar para o céu ou simplesmente pegar o celular para saber qual é a previsão, você vai lembrar de como tudo isso é feito.
Olha só, eu queria dizer que a minha previsão de vir para cá e aprender um pouquinho mais sobre previsão do tempo deu certo. E, aliás, compartilhar com você, né? Esse serviço que é tão importante no meu dia a dia e também no seu dia a dia. Vai para a escola, faculdade, enfim, vai viajar. Como é que vai ficar o final de semana? Como é que vai ficar o tempo naquele final de semana? A previsão tá aí para te ajudar quanto a isso. Os meteorologistas sempre muito atentos a tudo que está acontecendo. Se precisar passar algum tipo de alerta, eles estão de olho. Eu acho que até arriscaria dizer mais ou menos como é que está o tempo hoje, no dia que eu vim gravar aqui em São Paulo. Você vê aí o céu um pouco aberto, tem algumas nuvens, nebulosidade ainda, tudo isso por conta de uma influência de uma frente fria que passou, derrubou as temperaturas e logo em seguida uma alta polar, algo totalmente atípico para o mês de novembro, mas isso com certeza vai virar motivo de estudo para os meteorologistas. Eu ficando por aqui agora, gostei bastante de fazer essa matéria, aprender bastante, entender como é que tudo isso funciona, os termos, como que é usado. Espero que você tenha gostado também. Agora você continua aprendendo um pouquinho mais sobre o programa de hoje. E eu vou continuar aqui agora no alto do Copan, no heliporto do Copan, admirando um pouquinho da vista aqui de São Paulo. Até mais! E aí, curtiram a vista? Eu curti demais, ainda mais ir para lá realmente no Instituto Nacional de Meteorologia, conhecer um pouquinho mais aquele trabalho, inclusive agradecê-los por receber tão bem a gente, explicar realmente como tudo funciona. Um grande abraço para o Franco e, enfim, foi legal realmente entender como é que funciona isso, esse serviço que é tão presente no meu dia a dia, no seu dia a dia. Quando eu vou fazer algumas reportagens, vou viajar, sempre estou de olho na previsão do tempo. Eu preciso disso para saber se eu vou fazer essa gravação no lugar aberto, tem que ser fechado, ou então pensar num plano B. E no seu dia a dia eu penso também, imagino que em algumas atividades acaba sendo bem necessário. Mas agora, pessoal, você certamente acabou escutando falar um pouquinho sobre, olha só, a COP, certamente noticiários, você acabou ouvindo falar um pouquinho mais sobre a COP27, mas COP27, o que eu tenho a ver com isso? Já que o programa de hoje, falando exatamente um pouquinho sobre o aquecimento global, o que tem a ver comigo, esse tema acaba sendo relevante a gente poder abordar um pouquinho sobre isso, que é a Conferência do Clima da ONU, que esse ano foi realizado em Sharm el-Sheikh, lá no Egito, e foi com os principais líderes globais, né? E olha só, essa é uma conferência que reúne os principais líderes e é desde 95. Estamos na 27ª edição. Só em 2020 que não teve porque precisou ser adiada por conta da pandemia, mas esse ano já foi realizada e coisa de 2 semanas por ali. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre a importância da COP. O que vem ser a COP? Como você falou, Lucas, é uma conferência liderada pelas Nações Unidas, né? E que ela tem um papel importantíssimo, principalmente nas delineações de decisões a nível global. Por quê? Porque reúne mais de 197 nações que fazem parte das Nações Unidas, e ali se discute, né, se toma decisões para os futuros do nosso planeta, baseado nas evidências científicas. Por isso que é um período tão longo, né, e todos os anos tem temas específicos. E tanto que a principal conquista para esse ano foi realmente o Fundo de Compensação dos Danos Climáticos a países em desenvolvimento ou então nações impactadas diretamente pelo efeito da mudança climática, né? A gente pode citar realmente que foi acho que o ponto alto, realmente. Esse foi, de fato, uma conquista, né? Por quê? Porque existe esse debate, quem que vai pagar a conta, né? Os países, por exemplo, como o Brasil, que é um país que contribui relativamente muito pouco, se comparado à China, aos Estados Unidos, que são países desenvolvidos, né? Então tem esse debate, quem que vai pagar a conta, né? E depois de muitas insistências, desde Glasgow, que foi na Escócia, a última COP, já se insistia bastante na discussão. Então foi um avanço muito grande ter colocado isso como uma prioridade. Não se sabe ainda de onde que vem esse recurso, mas já foi o fato de estar escrito já é bastante importante, porque vê que já teve um progresso. E esse é o desafio das COPs, como eu mencionei, são 129 líderes ali discutindo, então é palavra por palavra, por isso que é tão desgastante. Eu tive a oportunidade de participar de algumas COPs e é muito detalhe, então, mas é um momento, de fato, que requer a atenção da população, porque as decisões, queira ou não queira, a minha pressão, a sua, influencia os líderes que vão lá representar as nações. Realmente
a importância, né? Então, realmente, a história realmente só ter realmente a organização realmente desse fundo. Aí não sabe exatamente de onde vai, mas enfim, ali dentro de uma COP isso aí acaba sendo até histórico. Agora, uma outra coisa histórica também eu queria trazer é a OPEP das florestas, que é o Brasil, assinou ali um acordo entre Brasil, Congo e Indonésia. A gente vê, não são países líderes, né, que a gente acaba conhecendo, mas que estão realmente um pouquinho à frente. O mundo está voltando olhares para esses países, para esses lugares onde tem realmente floresta em pé? O que a ciência tem demonstrado é que a importância na floresta em pé gera muito mais recurso, seja do ponto de vista social ou econômico, do que a floresta, ou sem floresta, né? Do que com desmatamento. Porque o desmatamento, às vezes, você pode ter um lucro a curto prazo, mas a médio e longo prazo já se tem demonstrado que a floresta em pé vai gerar muito mais recurso, tanto do ponto de vista social quanto econômico. Então, também foi um avanço muito grande, né? E o Brasil, pelo fato de nós termos, né, biomas expressivos como uma floresta amazônica, como o Pantanal, o bioma Pantanal, o Cerrado, né? Então, é fundamental que o Brasil coloque isso como uma prioridade no próximo governo. E, aparentemente, né, o próximo governo já indicou que isso será uma prioridade. Então, a aprovação também desse fundo, né, foi uma conquista também bastante importante nessa COP. E esse é um encontro também que acaba reunindo os líderes, claro, mas também empresas acabam indo para lá. Líderes de empresas que realmente tenham ali mais ligação com o clima, tudo, estão realmente de olho nisso, né? Então, as ações que estão ali acabam cada um levando ali para o seu país, tudo, e acaba resultando em mudanças para os próximos anos, né? Esse foi até uma das características ao longo do tempo que as COPs vêm mudando, a participação da sociedade civil, das empresas tem aumentado bastante. Inclusive, uma das maiores representações foi da delegação brasileira, né? E por que isso? Porque o setor empresarial já está sentindo o impacto da mudança climática em suas atividades. Então, eles estão sendo provocados, né, a olhar o tema ambiental como uma prioridade dentro da gestão das suas empresas. O Brasil até teve com 3 estandes, governo federal, governos amazônicos, os estados, né, e sociedade civil. Então, você vê realmente a importância do país, enfim, para tratar sobre esse tema, sobre ações climáticas, né? Isso falando em COP, realmente, o que já vem lá desde 95 sendo realizado, tudo, a gente percebe que vem acontecendo mudanças, os países, os acordos estão sendo respeitados, tudo ou não? Eu diria que ao longo da minha experiência, né, participando, acompanhando as COPs, eu acho que já passou da hora de discutir ambição para ações concretas. Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem como sociedade, deixar de só conversar e colocar em prática o que está sendo de fato discutido. Como eu falei, são vários países de diferentes economias, diferentes culturas, então não é fácil transformar da ambição para a ação, mas eu acho que o nosso papel como cidadão é fundamental para que a gente faça pressão nos tomadores de decisão, nos líderes, para que isso se torne uma coisa mais concreta. Já a 27ª edição da COP, ela já terminou, foram coisa de 2 semanas, e a próxima geralmente já é marcado, já tem lugar certo, né? Sim, a próxima já está marcada, vai acontecer em Dubai. Então, daqui a 1 ano, estaremos todos reunidos novamente para avançarmos nessa temática, né, dessa discussão, que é um tema que envolve a todos sem distinção, seja ele pobre ou rico, não tem distinção. Vamos ver os resultados aí. Pessoal, é o seguinte, vai para um breve intervalo, agora coisa super rápida, daqui a pouco a gente volta a continuar com esse tema, e claro que você está super convidado a continuar com a gente e também participar, você pode mandar a sua interação, mas agora o Entre Família vai para um breve intervalo e volta já. De volta com Entre Família, e eu tô aqui nesse cantinho maravilhoso, hoje lembrado de não colocar chá pra mim, porque eu não ia tomar mesmo. Tô tomando água lá na canequinha que tem do outro lado. Mas, gente, vocês já viram que capricha essa canequinha? Coisa mais linda, né? Foi a nossa diretora que escolheu. Adorei, achei o máximo esse cantinho. Gosto de enfeitinhos. A gente está conversando hoje sobre aquecimento global. Você está acompanhando aí o Lucas brilhando, falando do assunto que ele é apaixonado, junto com o Lincoln, que tem só 22 anos de experiência aí no assunto. E você está aprendendo bastante sobre o que isso tem a ver com você.
Mas eu imagino você falando aí, olha, não estou me esforçando aqui para entender, hein? Estou prestando atenção direitinho, já entendi que tem algumas coisas pequenas que eu posso fazer, mas continuo não entendendo muito de aquecimento global. Calma que vai ter tempo, a gente ainda tem dinâmica, temos aqui a sua interação com a gente, ainda vamos conversar mais sobre o assunto. Mas eu sei de um aquecimento que você entende, do clima dentro da sua casa. Tá chegando aí o final de ano, as festas de família, e tem aqueles parentes assim, que você não quer ver, ou até mesmo o próprio marido, que quando sai, você respira um pouco. Gente, não pode ser assim. A gente não pode ficar feliz quando está longe do outro. Não foi assim que Deus planejou que o seu lar estivesse. Sabe os filhos que começam a brigar entre eles e a gritar e você já não sabe mais o que fazer, é chinelo voando e grito, grito, grito. Calma, não precisa ser desse jeito. A gente não vai te ajudar aqui no Entre Família só com aquecimento global. A gente quer resolver o clima aí da sua casa também. A gente tem como te ajudar. Está aqui na minha mão algo que pode contribuir muito para você encontrar essa solução, que é a revista Entre Família. Aqui nessa revista você vai encontrar lições e soluções para transformar a sua casa num pedacinho do céu. Sim, isso é possível. Eu sei que às vezes não parece, já tem muito tempo que vocês andam brigando, às vezes é entre irmãos que não se falam, relação com sogra, com mãe, com pai, que já não está tão bem, mas tudo é possível se você estiver com orientações corretas e nos braços de Papai do Céu. Essa revista aqui quer te encaminhar para mais perto da Bíblia, para mais perto de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui na TV Novo Tempo. E você pode pedir essa revista aqui de graça para a sua casa. Isso mesmo. Você vai ligar para a gente no DDD 12... DDD 12 21 27 31 21. Esse é o telefone para você ligar. Você que ainda é da época aí do telefone, eu não sou mais dessa época não, confesso que não gosto muito de ligação, mas aqui na Novo Tempo tem quem gosta de ligação, porque gosta de atender a sua. 21 27 31 21 você pode ligar para a gente. Ou o WhatsApp, aí esse você vai mandar uma mensagem. É o 982444449. E repito para você, é de graça. Essa revista vai gratuitamente para você, porque esse é um presente dos Anjos da Esperança. Esse projeto maravilhoso, essas pessoas maravilhosas que contribuem financeiramente aqui para que esse estudo possa chegar na sua casa, sem que você tenha que desembolsar nem R$1. Tá combinado? Pois tá bom, agora vamos voltar a falar de clima mesmo, não é não? A gente está aqui, eu vou pedir para as meninas buscarem só o meu tablet para eu poder acompanhar esses tópicos que a gente vai discutir agora. A gente vai conversar sobre algumas atitudes simples, coisas simples que você pode fazer aí na sua casa, na sua família, na sua rotina. Obrigada, Lucas. Para prevenir o aquecimento global. A gente está conversando tanto sobre o que ele tem a ver com a gente está entendendo de que maneira os gases do efeito estufa geram consequências que chegam para mim e para você, independentemente da nossa situação financeira, da região do país ou do mundo que a gente more, vai chegar. E aquilo que a gente pode fazer, mesmo que pareça pequeno, também tem efeito. Não é isso mesmo? Exatamente, Ana. A gente vai ver aqui que ações bem pequenas e que está relacionado com o nosso dia a dia tem um impacto muito grande, principalmente nessa temática da mudança do clima e do aquecimento global. São 4 tópicos que a gente vai percorrer aqui agora com você. Prepara o celular para tirar foto aqui, ou vai anotando aí no papelzinho, na sua agenda, naquele bloquinho que fica ali, às vezes, do lado da TV. Na minha casa, até uns anos atrás, ainda tinha esse papelzinho aí do lado da TV, perto do telefone fixo. Lembra que tinha telefone fixo em casa? Eu vou tirar aqui o primeiro ímã para a gente e vou inverter aqui o lado dele, porque a gente vai começar a transformar essa paisagem. Olha só, tá tudo destruído aqui com gases, fumaças e, olha, fumaça de carro, fumaça de indústrias, emissões de gases do efeito estufa. A gente vai começar a transformar essa paisagem. A primeira atitude simples que a gente pode ter é desligar a luz ao sair de um ambiente. Olha que tão simples que é e, por vezes, a gente não faz isso com certa frequência, né? E por que isso tem uma relação, um impacto tão significativo? Porque a luz, né, necessita da energia, e a energia necessita dos recursos hídricos. E os recursos hídricos necessitam da chuva. E o que a gente está observando ao longo dos tempos é uma redução em certas regiões do país desse volume de chuva que tem impactado o nível dos reservatórios e que tem impactado a geração de energia. E sem a água não consegue produzir energia, tem a necessidade de acionar as termoelétricas e que produz mais emissão. Então, está tudo conectado. Então, uma ação simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa casa, tem um impacto muito grande.
A gente viveu aí períodos de estiagem, de seca, bem preocupantes alguns anos atrás, né? O Cantareira chegou a níveis que nunca tinha chegado. Em Sobradinho, né? O Lago de Sobradinho também baixou bastante. Eu sou lá da região e a gente dava as notícias e via as imagens do lago baixo, assim, é uma coisa bem preocupante. E eu acho que faz parte, para que a gente entenda o impacto de desligar uma luz, compreender o nosso papel enquanto parte de um sistema, né? Sim, com certeza. Às vezes a gente não tem noção de que não é um botão que a gente aperta em casa, não é algo que o interruptor acendeu, apagou. Existe um monte de coisas por trás das quais eu faço parte e a minha atitude tem impacto. Sim, com certeza. Como a gente já falou, uma ação bem simples que tem toda essa cadeia de consequências, né? E fora isso, a gente viu com esses exemplos que você deu das últimas secas, que teve um impacto muito grande, tanto na questão do abastecimento quanto da geração de energia, e a conta chegou, além do aquecimento global, para o nosso bolso. A conta de energia aumentou bastante com o acionamento das termoelétricas. Olha, eu vou contar para vocês que eu imagino, vocês que são pais e mães aí do outro lado, a dificuldade de fazer as crianças entenderem que é para apagar a luz quando sai do quarto. Lá em casa era um desafio, Lincoln. Eu sou a mais velha de 3, né? E o meu pai sempre falava, apaga a luz, apaga a luz. Eles tinham uma estratégia de fazer a gente entender financeiramente como as coisas funcionavam com milho. Milho cozido. Sim, aquele milho lá que você come e depois fica chupando sabugo. Então, milho. Na porta da igreja que a gente frequentava, tinha um rapaz que vendia 50 centavos, da época que o milho era 50 centavos. Quanto é que está na sua cidade agora? R$3? R$3, R$2,50, enfim. E aí ele pegava a conta, e aí tinha lá o valor da conta. E ele falava pra gente o valor da conta em milho. E aí ele dizia assim, olha, gente, o valor da conta de luz esse mês veio que dá para comprar milho suficiente para a igreja inteira. Aí a gente ficava... E aí ele fez todo um esquema para a gente conseguir aprender a desligar a luz. Confesso que hoje eu entendo a raiva que era, porque eu pago a minha própria conta de energia e agora eu sei o valor que isso tem. Mas é uma estratégia, né, para o pessoal de casa usar para fazer as crianças se engajarem também, né? Mas sabe uma das coisas, Ana, que me deixa mais otimista e feliz? É que essa nova geração das crianças, diferente da nossa, que não tinha essa sensibilidade, essa preocupação com o meio ambiente, essa nova geração está bastante preocupada com o meio ambiente. Lá na minha casa, por exemplo, eu estou fazendo a barba, se eu deixo ali 1 minuto a torneira da pia aberta, eu escuto o grito do meu filho, fecha a torneira! Olha, inverteu, hein? Então eu tenho uma esperança nesse futuro, porque afinal o futuro é deles, né? É isso aí, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda vai passar aqui nessa terra, mas o tempo que a gente vai passar tem que ser cuidando dela, hein? Segunda solução, evite usar o carro sempre que possível. Eu sei que é um conforto e tudo mais, mas assim, também emite gases, né? Esse é talvez um dos maiores desafios, Ana, principalmente para a gente aqui que está no Brasil, né, do qual a questão do serviço público de transporte, por vezes, não atende todas as partes de uma cidade e isso tem um impacto grande porque o carro emite bastante gases do efeito estufa, né? Então esse é um desafio, eu acho que a coletividade, a gente pensar de forma coletiva, isso me lembra bastante, eu fui dar uma palestra numa escola e falei assim, se vocês vão no aniversário, divide o carro. Ele falou, tio, mas se o meu amiguinho quiser voltar mais tarde e eu quiser voltar mais cedo, como faz? Falei, vocês têm que conversarem, mas ações simples como evitar o carro, além de também contribuir para a redução das emissões do gás de efeito estufa, uma caminhada, se você trabalha ali a 1 quilômetro, 2 quilômetros, uma caminhada 1 ou 2 vezes por semana, além de já estar contribuindo para a redução das emissões, está fazendo bem também para a sua saúde. Então, mais uma ação, uma atitude simples que também no coletivo faz uma diferença bastante grande. Fantástico, fantástico. A gente viu aí a Danila no bloco anterior, ela tem uma consultoria que ela oferece para empresas, para ajudar as empresas a diminuir esse impacto ambiental. E eu não sei se ela faz isso, mas uma coisa que é interessante para o ambiente empresarial é a promoção de caronas, né? Ajudar a facilitar esse encontro aí entre quem não tem carro e quem tem, ou quem tem carro e mora perto, mas aí usa um só ao invés de 2. Eu venho de carona para o trabalho, justamente pensando nessa facilitação, né? Um carro só vindo com 5 pessoas, em vez de 5 carros com uma pessoa só dentro. Sim, a gente está falando de carro, mas a gente pode também, além da caminhada, pode usar uma bicicleta, né? Que, de novo, além de ajudar a prevenir, né, a redução das emissões, também está contribuindo com a nossa saúde, que é igualmente tão importante quanto
o meio ambiente. É isso aí, ficar com as pernas tonificadas. Terceira solução simples que a gente pode... Pode ser que na sua casa isso não seja tão simples, né? Não desperdiçar alimentos. O Brasil é um dos que mais desperdiça alimentos no mundo. A gente joga toneladas e toneladas, e eu vou falar, não é lixo, é comida. A gente joga toneladas e toneladas de comida fora todos os anos. Não desperdiçar alimentos também contribui para evitar, né, diminuir aí o aquecimento. Esse também é um outro grande desafio. A gente está vendo aqui diferentes temas, a complexidade que é a mudança do clima, e esse igualmente é um dos desafios grandes, já que as projeções indicam que a taxa de população mundial vai continuar crescendo para as próximas décadas e não se tem mais um volume, espaço para produzir para tanta gente. Então é fundamental ter essa consciência do não desperdício dos alimentos. Além disso, a gente pensar de novo que o clima está mudando, está tendo em algumas regiões menos chuva ou aumento da temperatura que impacta o desenvolvimento, por exemplo, de algumas culturas. E hoje, algumas culturas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, onde existe uma região potencialmente cultivável para aquela cultura, com uma fração de grau que aumenta, aquela plantinha já não consegue desenvolver, então já não consegue produzir. Então, é fundamental que a gente pense também na redução dos alimentos, no desperdício dos alimentos, para que a gente consiga aí, ajudar o meio ambiente e também que possa várias pessoas ter também um acesso aos alimentos, porque afinal a fome é um dos grandes problemas também da humanidade. E olha, aqui na TV Novo Tempo a gente apresenta aqui um problema. Ai, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer para não desperdiçar alimento, mas a gente também apresenta a solução. O programa Vida e Saúde, que vem sempre depois do Entre Família, tem diversas receitas que você pode fazer com, de repente, o feijão que sobrou, o arroz que sobrou, para não raspar o prato simplesmente no lixo, raspar a panela e jogar no lixo. É comida, gente, não é lixo, é comida. E a gente pode aproveitar. Vamos lá para o último, esse aqui eu acho super curioso, porque talvez o pessoal de casa não entenda a relação. Evitar o lixo digital. Aquele excesso de e-mails, de fotos duplicadas, o que isso tem a ver com o aquecimento global? Na era do século XXI, na era digital, onde você está com um tablet na mão, eu estou com o celular no bolso, todo mundo está de alguma forma conectado, talvez esse é um dos grandes problemas, como você falou, a dificuldade de se reconhecer como parte desse problema, talvez seja o grande desafio. E aqui a mudança do clima está relacionada exatamente com o volume de informação que a gente está produzindo. Fotos que a gente está tirando no celular o tempo inteiro e está jogando na nuvem, a internet que a gente está buscando o tempo inteiro informação, enfim, tudo isso precisa de energia. E a energia, como a gente viu, ela advém de alguma fonte. E essa fonte, por vezes, promove a emissão dos gases do efeito estufa. Então, é fundamental também que a gente tenha essa consciência digital. É fundamental que a gente tenha o acesso à informação, mas que a gente também pense em preservar o meio ambiente. Então, essa conscientização de diminuir esse lixo, essa produção de informação desnecessária, faz parte de toda essa cadeia aí de pequenas ações que, como um todo, vai fazer um impacto muito grande no nosso planeta, no nosso dia a dia. Fantástico! E aí agora você pode conferir aqui a nossa paisagem totalmente modificada, A gente já não tem mais um ambiente extremamente poluído, a gente tem aqui, aparentemente, um parque, com o ar limpo, o céu limpo, árvores, plantas, crianças felizes brincando, sem poluição, sem rinite, etc. A gente vai voltar ali para o nosso espaço da conversa, porque está na hora, Lincoln, da gente ouvir o pessoal de casa. Não é isso mesmo, Lucas? Quem será que está falando com a gente? Esse é o momento que eu gosto, o pessoal de casa participa, que está ali assistindo, aprendendo juntinho com a gente. A gente aprende bastante aqui, viu? A gente aprende bastante por aqui, o pessoal de casa participa. Manda interação, então a gente pode colocar na tela, quero saber quem está participando. Lembrando, para você participar, tem o 12983150249, a sua mensagem ali pelo WhatsApp, pode mandar a sua interação. E parece que já chegou, queria que você colocasse na tela, então, para saber quem está participando com a gente. Olha só, temos a primeira interação. Ela disse o seguinte, plantas, florestas e matas, de um modo geral, também sofrem impacto do aquecimento global, assim como os animais e os seres humanos? Pergunta muito legal, porque, por incrível que pareça, um dos maiores impactos da mudança do clima é na biodiversidade. Hoje, a gente
de novo, somos privilegiados por termos o bioma amazônico, que é uma fonte de biodiversidade do planeta, só que já se tem pesquisas comprovando que a taxa de impacto disso, de mortes de determinadas espécies, devido à mudança do clima, a essas variações de temperatura, que impactam o habitat, a vida desses seres vivos, já está numa taxa extremamente preocupante e grande. Ou seja, são espécies que, uma vez extintas, não voltam mais para o nosso convívio e que, de alguma maneira, fazem parte da cadeia alimentar. Elas existem por algum propósito. E quando ela é extinta, por uma irresponsabilidade nossa, a gente vai, em algum momento, ver a consequência. Então, um dos maiores impactos da mudança do clima é na biodiversidade. Responsabilidade nossa. Total, total. E de entender, eu vou reforçar isso aqui com você, que pode até parecer que isso não está relacionado com a sua vida. Ah, um passarinho XYZ lá desapareceu e agora não existe mais. Ai, foi triste. E aí a gente segue como se aquilo não tivesse um impacto. Deixa eu tentar criar uma metáfora aqui para a gente compreender. A gente está chegando aí na época do Natal, o pessoal vai tirando pisca-pisca. Quando queima uma luzinha, dificilmente queima uma só. Geralmente, uma luzinha só que queima, várias outras deixam de funcionar, porque elas estão ali numa espécie de cadeia. Não entendo muito de eletricidade, minhas notas não eram muito boas em física, mas você sabe que o pisca-pisca raramente deixa de funcionar uma luz só. Geralmente, as outras param junto. E é mais ou menos isso que acontece quando se trata de meio ambiente. Um efeito dominó. Uma espécie que desaparece, ela tinha um papel ali dentro de um determinado ecossistema que, quando ele deixa de ser exercido, de repente, é uma espécie predadora, e aí aquilo que ela predava vira praga e começa a se reproduzir de forma exagerada, enfim, fora. E aí, isso aqui eu estou falando do meu coração para o seu. Fora a beleza que a gente deixa de ver. Às vezes é um passarinho que é só bonito. Sim, que Deus criou para que a gente contemplasse e que está desaparecendo por nossa falta de cuidado. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. E eu queria até entrar num outro tema sobre essas questões dessas mudanças, do que acontece. A gente fala sobre isso, aconteceu tal coisa, mas longe de mim, um furacão, enfim. Dentro do Brasil, aqui, falando mais pra gente, a gente já percebe essas mudanças, coisas que antes não aconteciam, mas que agora começaram a ficar estão presentes, a gente vê que realmente algo está mudando, o que não era tão presente aqui pra gente, tão comum pra gente, agora passa a ser comum? Com certeza, e um exemplo simples é a própria caracterização das estações. Não existem estações astronômicas bem definidas, um verão, uma primavera, um outono, um inverno. Ela já mudou a característica dela por si só e até mesmo o tempo que elas ocorrem. Como você mencionou, Ana, no começo, a questão do frio em novembro, né, já é uma mudança do padrão, onde as temperaturas de transição da primavera já começam a ter características de verão e não tinha mais essa característica de frio. E a gente vê. Então, são sinais que, de alguma forma, a gente já está percebendo, né? E que são sinais da mudança do clima, claro, no nosso dia a dia. Me chamou muita atenção porque esse novembro agora, esse começo de novembro, essa alta polar que avançou, pegando sul, centro, Cuiabá. Eu vi Cuiabá, o pessoal com frio, geralmente falando, não tem como. Mas pessoas com blusa ali, falei, o que está acontecendo? Olha o mês que estamos. A gente acaba já vendo realmente algumas mudanças por aí, a gente entender que tem a ver com a gente. Lucas, pode falar. Desculpa, Ana. Não, e essa mudança não é só do ponto de vista de calor, de frio. Essa mudança na variação, por exemplo, de um mês para o outro, tem um impacto muito grande, por exemplo, na geração de energia, porque impacta o nível do reservatório, na produção dos alimentos, a gente discutiu o desperdício de alimentos, ou seja, a cultura de uma determinada cultura tem o período para ela germinar, então quando tem uma variação de 15 dias já impacta na produção e isso reflete economicamente no nosso dia a dia. Com certeza. Está tudo ligado, né? É muito interessante isso porque está tudo conectado. Eu vim da região onde a gente tem 4 estações muito bem definidas, né? Que é o verão, o calor, o mormaço e a quentura. E aí a gente chega nesse período de frio agora e as temperaturas despencaram muito mais do que o esperado. Estou vendo o pessoal realmente desenterrando as botas lá do armário. É até engraçado de ver as fotos. Eu fico, meu Deus, está frio em Petrolina, como assim? E faz muito parte dessas mudanças, né? A gente ri, mas ri de nervoso. Tem mais interação chegando aí, você participando com a gente. O que será que vem agora? É a Emily Vitória, ela é de Olímpia, São Paulo, não é isso? Parece que eu estou enxergando bem ainda.
Meu esposo estava nos Estados Unidos quando o furacão Ian iria passar. Ele estava lá para visitar a irmã que estava doente. Foi muito difícil para a gente aqui. A rota do furacão era justamente na bacia de Tampa, onde ele estava. A rota mudou e eles não foram afetados em nada. Nesse momento, até aplicativo eu baixei para acompanhar. É muito importante esse tipo de serviço meteorológico. Menina, eu tô lendo bonito aqui. Olha que interessante, né? A tecnologia e o tipo de pesquisa que você, por exemplo, desenvolve, auxiliando aí para entender por onde o furacão vai passar, por onde não vai, ajudando a tranquilizar as pessoas. Não, e com certeza, foi até um dos temas, né, que a nossa colega, quando participou virtualmente, tocou, que é a questão da educação, né? O brasileiro, pelo fato de nós, felizmente, não termos desastres naturais significativos, como, por exemplo, o furacão, né? Não criamos o hábito a nos preocupar com determinados aspectos, que é exatamente ter esse monitoramento, essa sensibilidade da gestão do risco, né? Então, uma ação como essa, quando fala, por exemplo, que as instituições responsáveis emitem um alerta de risco, o americano, ele não pensa duas vezes, ele larga tudo, porque ele sabe da importância daquela informação e da gravidade que aquilo pode ocorrer. Uhum. Ao longo do tempo no Brasil, a gente tem trabalhado, evoluído exatamente a gente vem observando esse aumento na frequência desses eventos extremos e as pessoas estão um pouco mais sensíveis ou sensibilizadas e acompanhando com mais atenção. Ainda existe um longo caminho para a gente chegar a uma cultura americana, europeia, mas a gente deu um avanço. Então, é fundamental essa questão da educação, né? Não basta simplesmente chegar e mandar uma mensagem de WhatsApp ou SMS para uma pessoa que está numa área vulnerável. É preciso um trabalho muito antes de conscientização, de educar o que aquela mensagem representaria para a vida dela e também estruturar, né? Se chegar uma mensagem dessa, você deve fazer isso, isso, aquilo, vai ter um transporte, vai ter um local seguro para você se abrigar. Então, vocês verem, é complexo, não é da noite para o dia que a gente vai resolver isso, mas eu acho fundamental a gente tocar no assunto, porque, de novo, a população, eu, você, somos parte do problema. Sim. Eu achei incrível porque eu acompanhei essa tempestade, esse furacão, e fui vendo as notícias chegando, como é que tinha a relação, qual que é a rota que ele vai fazer. Antes mesmo, não saiam de casa, agora não é mais tempo de sair, agora tenta realmente procurar um lugar seguro onde você está. Agora para estar um pouco mais tranquilo, você está no olho do furacão, fique, outra parte vai passar. Então, essa relação de dados, todas as explicações, como que pode ajudar. Eu estive em Petrópolis, fiz um documentário depois de um mês de tudo que aconteceu, conversei com algumas pessoas sobre isso, conheci algumas histórias que, inclusive, me emocionaram muito. E falaram realmente como ajudou a relação de avisos. Foi importante, a gente recebeu um alerta realmente antes, que tinha realmente uma grande chuva para cá e para ali, uma quantidade de chuva, tudo estava mudando muito rápido e algumas pessoas conseguiram, outras não deram tanta atenção, a gente sabe no que deu, né? Então a gente vê realmente a importância. Até depois, quando eu voltei, teve um novo alerta, chuva forte, e realmente aconteceu, choveu, teve um novo deslizamento, mas a gente vê realmente a importância do trabalho que é realizado por vocês. É isso aí, tem que respeitar quem pesquisa, né, respeitar a ciência, respeitar esses alertas que são emitidos para o nosso bem. Aqui no Brasil a gente tem um órgão que atua bastante, que é a Defesa Civil, né, que emite esses alertas no sentido de pode ter deslizamento, pode ter desabamento, é melhor sair, vamos por ali, vamos assim. Seguir essas orientações, né, e até alertas mais simples, como por exemplo, de umidade extremamente baixa, para a gente tomar mais alguns cuidados, permanecer mais hidratado e tudo mais. É importante não só conhecer, não só saber que existe, mas realmente usufruir disso. A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente vai continuar interagindo com você e aprendendo aqui juntos um pouco mais sobre o que o aquecimento global tem a ver com a gente. Então não sai daí, continua com a gente que a gente volta já já. Estamos de volta aqui com Entre Família e agora a minha previsão é o seguinte, pessoal, tem um evento muito importante para poder convidá-los. É para lá de especial, é o programa Anjos em Ação, que acontece amanhã aqui na Rede Novo Tempo, envolve realmente todo mundo aqui, realmente... A gente entende realmente tudo que acontece aqui, todo o trabalho que é realizado aqui acaba tendo efeito na vida de quem acompanha, de quem assiste, quem conhece o trabalho por aqui. Vai ter um programa todo especial. Você vai entender um pouquinho agora, tem um VT para você entender algumas histórias, um pouquinho, aquele chamativo para você. Confira aí. Desde que eu era pequeno,
a nossa vida nunca foi muito fácil, né? Para mim e para minha família. Eu comecei a fumar maconha com 11 anos de idade. E com os 14 anos eu comecei a furtar carro. Depois comecei a roubar casa. Comecei a roubar veículos de verdade. E comecei a fazer assaltos até o ponto que eu comecei a usar cocaína. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu comecei a acompanhar os programas da televisão, a gente dentro da cadeia. Então, a única base de estudo que a gente tinha era a televisão, era a rádio, sabe assim, era algo muito espiritual. Vem aí, Anjos em Ação. Deus tudo pode. Dia 26 de novembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Entendeu, né? Essa e outra história você vai acompanhar no programa Anjos em Ação. Deus tudo pode, a temática deste ano. Eu tenho alguns nomes confirmados aqui, vão estar com a gente participando. Darleide Alves, Felipe Amorim, Robson Menezes, Gilmar Batistotti e outros apresentadores. Esses que você conhece e muito, sempre está aí com você, levando uma mensagem, uma palavra, juntinho de você. Vai estar aqui, você vai conferir essas histórias. E não só isso, a gente também tem a participação dos cantores da gravadora Novo Tempo, que você sempre acompanha, aquela música que toca realmente o coração, também vão estar com a gente nesse grande evento. Então é muito importante para a gente, mais importante para você conhecer realmente. Então esse é um evento, um programa todo especial que toca realmente todos. Vocês aí do outro lado, a gente aqui também. Então fica aí o convite, amanhã a partir das 8 da noite, Anjos em Ação, Deus tudo pode. Vou voltar aqui agora para a nossa conversa. O pessoal que assiste a TV Novo Tempo entende muito bem disso que a gente está falando aqui no programa, que é sistema, né? Porque Deus age através dos anjos da esperança que doam financeiramente para a gente, que continua trabalhando aqui, ó, a engrenagem continua circulando. E isso não pode parar, né? No programa de amanhã, né, o Anjos em Ação, você não pode faltar. Participa com a gente vai estar aqui atendendo e você do lado de lá assistindo e contribuindo e ligando aqui pra gente. Falando em contribuição, vamos ver mais uma interação sua que conversou aqui com a gente. Tá na tela, Lucas, é o Gustavo. O Gustavo mandou uma mensagem pra gente, disse o seguinte, ó. É verdade que produtos aerossóis como alta concentração de alumínio pode danificar a camada de ozônio? Boa pergunta. Olá, Gustavo, boa pergunta. Boa pergunta. Essa foi das coisas que também tiveram bastante impacto nas últimas décadas, né, que era exatamente o impacto na camada de ozônio. Né? E o trabalho de conscientização, de educação, modificou bastante a questão dos produtos. Quem é um pouquinho mais velho como eu, que tem cabelo branco, vai lembrar dos refrigeradores, das geladeiras, né, do que tinha atrás o motorzinho que gerava ali o gás. E aquilo tinha um impacto muito grande e está um pouco associado a isso que o Gustavo está perguntando a gente. E aí teve todo um processo de conscientização, de trabalho junto com a indústria, com a sociedade, para retirar, né, esses produtos, e a gente viu uma regeneração aí da camada de ozônio. Só voltando um pouquinho aí, explica de um jeito assim, mais simples que você conseguir para o pessoal de casa, o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é mais ou menos como se fosse o efeito estufa, é uma que fica próxima aos polos e ela tem a função, né, de filtrar determinados comprimentos de onda que tem um impacto muito grande aí na nossa pele. Então, a proteção dessa camada favorece bastante a nossa, vamos dizer, vida aqui no planeta Terra, porque está protegendo determinados raios solares, comprimentos de onda que são danosos para a nossa saúde. Então, a danificação dessa camada de ozônio está relacionada, por exemplo, ao aumento no número de câncer de pele, né? Sim. E a gente queimar mais facilmente quando vai na praia e tudo mais, porque esses raios não chegam direto na gente, não tem nada ali filtrando. A gente tem mais interação, tem mais gente conversando aqui com a gente. É o Tiago Severin. A camada de ozônio consegue se reconstruir? Foi exatamente, eu acabei de falar para o Gustavo, né? Dado esse processo todo que levou um tempo razoável de conscientização, de trabalho, de mudança comportamental do ponto de vista de sociedade, e principalmente industrial, que a camada de ozônio conseguiu se reconstruir. Interessante isso, né? Que quando você começou a entrar mais nessa área, a estudar, você escutava falar sobre algumas mudanças que poderiam acontecer e que chegaram a acontecer? Você pensava que, não, isso aqui realmente vai estudar,
eu estou estudando, é uma previsão que talvez aconteça, mas vai ser tomadas algumas decisões que não chegaram a acontecer. Você consegue lembrar de algumas ações climáticas que realmente mudaram ao longo desses anos que você já estudando e atuando? Sim, isso me faz recordar um dos primeiros, pelo fato de nós sermos do Nordeste, né? O evento de seca é um evento muito presente na região Nordeste, né? Impacta bastante aquela região. E a gente sempre estava com esse tema. E uma das coisas, quando a gente começou a estudar, é se realmente isso ia se tornar muito mais forte naquela região ou não. E infelizmente, a gente vem observando isso. E uma dos grandes secas, apesar da seca ser histórica na região semiárida do Nordeste, a gente teve uma seca extremamente longa e intensa, começou em 2012, foi até em 2017, ou seja, um período extremamente longo. Então, esse foi um dos eventos aí que me marcou pelo comprimento desse episódio e do impacto que teve, que ainda a gente não consegue nem mensurar do ponto de vista econômico e social o impacto desse episódio. E como especialista, você acredita que medidas como essa COP27 e coisas pequenas como a gente citou na dinâmica, se realmente feitas, se realmente tomadas, podem ter um efeito positivo futuramente? Eu particularmente, Ana, eu acho que todo mundo de casa que está nos acompanhando tem que ter um pouquinho de esperança, né? Como ser humano, a gente que acredita em Deus, na palavra, a gente precisa acreditar que as nossas ações, de alguma maneira, é para o bem. E são ações como essa que eu acho que vai projetar, né, um futuro bom para as nossas gerações, para as futuras gerações, do meu filho, para os filhos de quem está nos acompanhando. Então, eu prefiro pensar de forma esperançosa e que o ser humano ainda tem, apesar da gente estar causando tudo isso, né, a gente causou, temos o conhecimento e a solução para reverter, então nós somos responsáveis pelo futuro das novas gerações. Queria conversar com você que está assistindo a gente, porque aqui a gente está batendo um papo entre pessoas cristãs, né, pessoas que acreditam em Deus e que sabem que nós moramos no planeta Terra criado pelo Papai do Céu, né? Deus, Espírito Santo, Jesus, em 7 dias criaram o mundo para mim, para você. E essa conversa que a gente está tendo aqui não é sobre salvar o planeta. A gente não está conversando aqui só sobre salvar o planeta. De repente, você aí tem um raciocínio de que, Ana, mas Jesus vai voltar daqui a tão pouco tempo, por que a gente tem que se preocupar com isso? Esse não é um raciocínio biblicamente correto, e eu vou lhe explicar por quê. Deus instituiu a mim e a você como mordomos. A gente está aqui, enquanto coroa da criação de Deus, Adão e Eva foram criados para cultivar e cuidar e guardar o jardim. Essa é a nossa tarefa. Independentemente de quanto tempo a gente vai passar aqui, é o nosso papel fazer isso. Aí eu vou perguntar uma coisa muito simples para você. De repente, você aí tem o sonho da casa própria. Daí, só porque você vai morar na sua casa própria um dia, a casa alugada que você mora, você nunca vai fazer faxina? É mais ou menos isso que acontece. A gente mora hoje na casa alugada. A gente um dia vai para a nossa casa própria, mas a gente tem que continuar cuidando de onde a gente está. Combinado? Tem mais interação? Tem mais. Pessoal participando aqui, vamos saber quem está participando. Pode colocar na tela. Olha só, anônimo não tem problema nenhum, pode mandar sem problema algum. Achei incrível o trabalho da Daniela. Fiquei com vontade de propor para a empresa onde trabalho. Não aguento ver tanto gasto de papel e copo descartável. Eita! Ela falou aí do trabalho da Danila, né, que conversou com a gente no segundo bloco e que trabalha propondo soluções para as empresas, né, serem um pouco mais sustentáveis. Papel e copo descartável é algo que realmente... Eu acho que faz parte de um daqueles tópicos que a gente discutiu no bloco anterior, né? Pequenas ações faz uma diferença grande. Já imaginou que se na empresa do colega, né, tem 1000 pessoas trabalhando ou 200 pessoas e cada uma, toda vez que vai pegar um copinho de água, quantas vezes ao dia aquilo vai gerando um volume de lixo muito grande. E não é só o lixo. A produção, a gente tem que ver o que é um tema bastante interessante, que é a questão da pegada ecológica, né? Que é para a produção daquele copinho, né, tem todo um processo, o transporte. Então, quanto mais a gente pensar de forma minimalista, né, eu acho que a gente está contribuindo para o nosso planeta,
afinal não tem um planeta B, né? Não tem planeta Não tem B. planeta B. Fora que é muito mais fácil beber 2 litros de água por dia usando uma garrafa do que usando um copinho pequeno. Com certeza. Lincoln, muito obrigada por ter vindo, por bater esse papo aqui com a gente. Foi muito importante a sua presença. Eu que agradeço, Ana, Lucas, por esse espaço. Eu acho que é fundamental a gente estar se aproximando das pessoas de casa e quem está nos acompanhando. Fico agradecido e me coloco à disposição por uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um prazerzão aprender com você. E realmente é a oportunidade, a gente volta a falar mais sobre esse tema tão importante. Estamos chegando ao final do programa, então, mas daqui a pouquinho tem Vida e Saúde, né, Aninha? Com o tema de hoje, educação sexual na infância. É isso aí. Só ficar coladinho aqui no programa, lá vem logo em seguida. E na segunda-feira... Segunda-feira a gente vai falar sobre surpresa. Você é do time que gosta ou que não gosta de receber surpresa? Você não gosta de surpresa não, Lucas? Gosto. Opa, eu Não adoro gosto uma de receber surpresa, Se viu? for boa, feita porque realmente me conhece, eu gosto de surpresa. A gente se vê na segunda então. O Cris e a Suzane vão estar de volta. Um beijo e acompanhe o Anjos amanhã, 8 da noite, hein? Até mais, tchau, tchau. Valeu, Lucas. Foi massa hoje.